Olá, meus queridos alunos do nono ano. Aqui é a professora Monize. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da química. Vamos estar vendo outro conceito hoje, que é o conceito de íons, tá? Alguns alunos me procuraram, em relação aos assuntos anteriores, estão tendo um pouco de dificuldade. Mas é o seguinte, pessoal, como a gente está entrando, numa matéria nova, num assunto novo, isso é normal, tá? Se vocês forem perceber, esses conceitos de número atômico, número de massa, são conceitos bem simples. Todo ano, com as turmas que eu dou aula, geralmente os alunos têm essa dificuldade, isso é normal, porque vocês não estavam habituados, com a química. E com o passar do tempo, vocês vão se habituar e vocês vão ver que, na verdade, esse assunto ele é bem fácil, tá? Então, não se preocupem, a gente vai fazer revisão, a gente vai tirar as dúvidas, tá? Não se preocupem com isso agora. Então, dando continuidade, a gente vai falar hoje sobre os íons. Os íons ainda está dentro aqui do nosso assunto do estudo do átomo. Então, só relembrando, nós temos o átomo, Temos o elétron, que fica ao redor do núcleo, como vocês podem ver na imagem, tá? O elétron, ele fica nessa região por fora que a gente chama de eletrosfera, tá? E no núcleo do átomo nós temos os nêutrons e os prótons, tá? Então, são essas três partículas que a gente representa no átomo: elétron, nêutrons e prótons, tá? Como eu já falei para vocês, lá quando a gente estava estudando o cálculo do número atômico, o número de massa, em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Mas somente se o átomo for neutro, Geralmente, quando a gente faz esses cálculos, a gente admite que esse átomo ele é neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Só que aqui nos íons, justamente a gente chama de íons porque o número não é igual, tá? A gente vai ver por quê, tá? Então, para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas como nem sempre isso ocorre na nossa vida prática, surgem então os compostos chamados de íons, que é o que nós estamos estudando hoje, tá? O que são íons? São átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam em ânions e cátions, tá? Então, a gente tem os íons. Por que a gente tem os íons? Porque quando a gente vai ter uma reação química, a gente vai estudar mais lá na frente essas reações químicas que ocorrem. Para elas ocorrerem, a gente tem essas ligações atômicas. E nessas ligações atômicas, eles trocam elétrons, eles partilham. Então, ocorre esse desequilíbrio entre o número de elétrons e prótons, tá? Então, quando ocorrer essas reações químicas, acaba que a gente tem esse desequilíbrio e por isso a gente forma os ânions, tá? Os ânions não, perdão, os íons, tá? Os íons, eles se dividem em dois, tá? Então, a gente vai ter um ânion. Quando é que a gente vai ter um ânion? Quando a gente tem um átomo que ele recebe elétrons e fica carregado negativamente. Isso lá na reação química, tá? Então, esse átomo, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, mas aí ele recebeu elétrons, tá? Então, ele ficou com excesso de elétrons, ele ficou carregado negativamente, Carregado negativamente, ele ficou com mais elétrons, tá? Lembra lá que o símbolo do elétron, que a carga dele é negativa, tem um sinal de menos, que a gente conhece na matemática, Então, quando você for ver um ânion, você vai ver que ele ficou com excesso de elétrons e você vai enxergar esse sinalzinho de menos, tá? Então, nós temos aqui os exemplos, Nitrogênio, -3, cloro, menos, flúor, -1 e oxigênio, -2. Então, quando você vê esse sinalzinho de menos em cima do elemento químico, você já sabe que ele é um ânion, que ele está com desequilíbrio de elétrons,
ele não está com a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Não vão confundir lá com o número atômico e o número de massa que a gente viu anteriormente. No número atômico de massa, a gente olha para o elemento, vê esses números em cima e a gente não vê sinal nem de menos e nem de mais. Você tem apenas dois números, um número em cima e um número embaixo, né? Que eu falei para vocês que o número maior é o número de massa e o menor número é o número atômico, tá? Então vocês não vão confundir. Por quê? Porque lá a gente não tem sinal nenhum, nem sinal positivo, nem sinal negativo. Enquanto aqui nos ânions, eles têm esse sinal aqui, tá? Esse sinalzinho é só para indicar o que é um ânion e o que é um cátion, tá? Que a gente não tem nenhum tipo de somatório, por enquanto ainda não, tá? Então, o ânion, ele recebe elétrons e fica carregado negativamente, tá? E os cátions? É o contrário, tá? O cátion é aquele átomo que perdeu elétrons e adquire carga positiva, tá? Como é só o elétron que se desloca nas reações químicas, por que é só o elétron? Porque lembra lá que o próton ele está lá dentro do núcleo. Então, é muito difícil a gente estar arrancando esse próton lá de dentro do núcleo para estar fazendo as reações químicas. Então, só quem participa das reações químicas é o elétron, tá? Então, aqui no caso do cátion, quando a gente perde elétrons, a gente adquire carga positiva, mas não é porque a gente aumentou o número de prótons, tá? Aqui a gente não aumenta o número de prótons, é só o elétron que a gente perdeu. Então, se a gente perdeu elétrons, a gente ficou com excesso de carga positiva, tá? Então, a gente tem um cátion, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o alumínio, o sódio, o magnésio e o plumbo, né? Então, aqui no cátion, perceba que ele tem um sinalzinho de mais. Por que sinalzinho de mais? Tá somando alguma coisa aí? Não. Esse mais 3, esse mais 2, esse mais 4 é um sinal para você não confundir com o número atômico e o número de massa. Então, quando você vê esse maisinho, nós temos um cátion. Significa apenas que esse elemento ele está sendo um íon, que ele está com desequilíbrio de prótons e elétrons, tá? Não estamos somando nada. Quando ocorrem ligações entre íons positivos e negativos, denominamos ligações iônicas, tá? Essas ligações iônicas nós vamos ver mais lá na frente quando a gente for estudar as ligações químicas, que são as ligações que ocorrem entre os átomos para formar os elementos químicos que nós conhecemos, tá? Um exemplo de ligação iônica, só para vocês terem uma ideia, é a que ocorre na formação do cloreto de sódio, tá? Que é o nosso sal de cozinha que a gente usa em casa, tá? Então, a fórmula do sal de cozinha é essa, NaCl, tá? Onde nós temos cloro e sódio, tá? Então, para esse elemento químico se formar, para nós termos o sal de cozinha, a gente precisa que esses dois elementos se liguem. Para eles se ligarem, a gente tem uma ligação química, tá? Só que, como eu falei para vocês, na ligação química, a gente vai ter deslocamento, a gente vai ter compartilhamento de elétrons. Então, vai ser feita essa transação, tá? Então, aqui percebam na nossa reação, tá? Na mais Cl menos, tá? Esse mais aqui, na nossa química, a gente está dizendo que o sódio reagiu com o cloro, tá? Aqui nós temos uma equação química. Então, sódio mais significa que ele reagiu com o cloro, dando origem, aqui o nosso igual, aqui na química, é essa setinha, tá? Então, ele originou, o sódio mais o cloro originou esse composto que é o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, tá? Então, relembrando, ânions são os íons negativos, que têm excesso de elétrons, e os cátions são os íons positivos, que têm excesso de prótons, mas não porque os prótons migraram, porque tiveram aumento de prótons, e sim porque eles tiveram um rebaixamento de elétrons, então eles ficaram com mais prótons que elétrons, tá? Continuando.
Aqui a gente vai ver rapidinho um exemplo que envolve íons, tá? Então, primeiro é preciso destacar que os ânions possuem número de elétrons maior que o número de prótons. Sim, né? Porque ele recebeu mais elétrons, né? Ele ficou carregado com mais elétrons, tá? Então, ele tem mais elétrons que prótons, tá? A definição de ânion é isso. Maior número de elétrons do que de prótons. E os cátions é o contrário. O número de elétrons é menor que o número de prótons. Lá na reação química a gente vai ver que é porque ele doou elétrons para um outro elemento para formar uma ligação química, tá? Então aqui nós temos o exemplo do fósforo, né? A gente tinha um átomo neutro, tá? O fósforo é representado pela letra P, o elemento fósforo, tá? Então ele tinha 15. O que era esse 15 aqui? 15 elétrons e 15 prótons, tá? Ele era um átomo neutro. Lembra lá quando eu falei pra você que quando não tem sinal, ele é um número atômico, né? E se tiver dois números, o maior é o número de massa e o menor é o número atômico, tá? Então, esse fósforo que era neutro e tinha 15 prótons e 15 elétrons, ele recebeu 3 elétrons, tá? Esse menos 3 aí indica que ele recebeu 3 elétrons. Mas se ele recebeu, por que que tá um menos aí? Esse menos aí é para representar excesso de elétrons, ou seja, ele é um ânion, tá? Então não vão confundir. Ele recebeu 3 elétrons, não era para estar mais 3? Não é assim que funciona. Ele tem aí um menos 3, que é representado na química o elétron que tem carga negativa. Então, quando você vê menos 3, ele tem excesso de elétron, tá bom? Observe que o átomo de fósforo possuía número atômico 15, mas ele ganhou 3 elétrons, então passou a se apresentar como um ânion, tá? E aqui nós temos o magnésio, tá? O magnésio, ele tinha lá o 12, ele era um átomo neutro, tá? Por que que ele era neutro? Porque aqui não tem nenhum símbolo de mais nem de menos, então ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, tá? A setinha indica é igual, né? Foi feita a reação. Então, aqui eu vejo o 2, número 2, com um sinalzinho de mais. O que isso quer dizer? Que o átomo de magnésio perdeu 2 elétrons e passou a ser um cátion, tá? Ah, mas se ele perdeu 2 elétrons, não era para ter menos 2? Não, porque esse menos aí não é o mesmo menos da matemática. Esse menos ou esse mais é quando ele tem menos é elétron, né? E quando ele tem mais é um cátion, tá? Então, como é que você tem que assimilar para você não confundir? Se eu ver um 2, se eu ver um sinalzinho de mais, eu sei que ele é um cátion. Se você vê um sinalzinho de menos, você vê que ele é ânion, tá? Simples assim, só tem 2. Ou é cátion ou é ânion, tá? Então eu vi um menos ali, sei que ele é um ânion. Aí você só vai ver o númerozinho, né? Então tem menos, eu sei que ele é um ânion, mas se tiver menos 3, significa que ele ganhou 3 elétrons. Se tiver menos 4, ele ganhou 4 elétrons, assim sucessivamente, tá? Então, aqui no nosso exemplo de cátion que nós estamos vendo, o átomo de magnésio possuía número atômico, que a gente representa pela letra Z, igual a 12. Como ele perdeu 2 elétrons, ele passou a ser um cátion. Então, não vão confundir, tá? Aqui, a título de curiosidade, a espécie química magnésio 2+, né, é chamada de cátion bivalente ou íon bivalente positivo. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Outro exemplo que nós temos também é o flúor, denominado ânion monovalente ou íon monovalente negativo. Isso aqui é só questão de curiosidade, tá? Então, resumindo, os íons são átomos que perdem ou ganham elétrons durante reações, tá? Não vão confundir o nome do assunto com o nome da outra parte lá que divide. Então, o nome desse assunto aqui são íons, tá? E quando a gente tem um átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente, a gente tem o
ânion. Não vão confundir íon com ânion, tá? Íons são o nome desses dois, dos ânions e dos cátions, tá? Então, o ânion é um íon negativo, tá? Que recebe elétrons e fica carregado negativamente. Nos exemplos, vocês sempre vão ver sinalzinho de menos aí, mas não é que seja, por exemplo, no flúor F é -1. Não é porque o flúor perdeu um elétron, tá? Se você viu menos, significa que ele é um ânion, tá? Decore dessa forma. Se você viu menos, significa que ele é um ânion e o númerozinho vai ser a quantidade de elétrons que ele ganhou, tá? Que ele recebeu, tá? Então, procure ver dessa forma para você não se confundir, tá? E no cátion, que é um íon positivo, é um átomo que perdeu elétrons e adquiriu carga positiva, tá? Então, como exemplo, nós temos o magnésio e o chumbo, tá? Com seus respectivos íons +2 e +4, tá? Então, se eu vi o sinalzinho de mais ali, eu sei que ele é um ânion cátion, perdão, que ele é um íon cátion, tá? Então, você só vê o número para saber quanto foi que ele perdeu de elétron, tá? Lembrando que o cátion, ele não recebe nem ganha próton, porque só quem participa da transação é o elétron, tá? Nas ligações químicas, só quem participa das ligações é o elétron, porque é o que está na camada mais externa do átomo, então é mais fácil da gente fazer essas ligações com ele do que arrancar o próton que está lá dentro do núcleo, tá bom? Esse é um assunto bem curtinho, né? Os íons se dividem em ânions e cátions, tá? Vamos ver só esse assunto hoje, né? É um assunto um pouquinho, ele é simples, mas ao mesmo tempo é chatinho. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, podem estar me mandando mensagem, tá bom? Para estar tirando dúvida. Um beijo e até a próxima aula.